Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Educação e Tecnologias, um programa do PPGente, o programa de pós-graduação em Educação e Novas Tecnologias da Uninter. E como você já deve saber, toda semana eu trago alguém legal, bacana, divertido, interessante para falar sobre educação, sobre tecnologia e coisas parecidas com isso. E agora estamos aqui com meu amigo Silvano Alcântara. Tudo bom, Silvano? Olá, professor, tudo bem? E você, como vai? Tudo Me sinto bem. muito honrado em estar aqui, viu, professor? Não. A honra é toda nossa. A honra é de quem está aqui. Porque a graça de entrevistar é você saber mais do entrevistado, né? Essa é a diversão. Por isso que eu faço uma coisa, não sei se você reparou, mas enquanto a gente está conversando antes do programa, eu não falo nada. Que é para ter uma Não ter preparo. curiosidade legítima. Exato. Quanto mais você me isso falar, aí. menos curiosidade eu vou ter, né? Aham. Então eu tenho uma curiosidade legítima. E isso é muito É importante. verdade. E fica espontâneo também, né? Claro, funciona que é uma maravilha. É. E assim, tem uma coisa que é bem. Porque assim, você é advogado, você é doutor, você está fazendo seu segundo doutorado, tem 2 mestrados e tal. Mas tem uma coisa que as pessoas, principalmente nossos alunos, eles acham que a gente nasce pronto. Que um belo dia você acordou e é Silvano, pós-doutor e os cambal. E não é assim que funciona. Né? A gente tomou um monte de lapada, a gente se ferrou um bocado. E vive tomando. Né? Vive tomando as bordoadas aí. E então a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo é: ok, você terminou o ensino médio, que é comum de todos nós, e daí? Depois do ensino médio, o que acontece? Até chegar aqui. Rapaz, aí tem uma história longa, hein? Isso, essa é a graça. Eu aqui com meus quase 67 anos, né? Essa estrada realmente é longa, né? Mas assim, dá para a gente traçar uma trajetória um pouco sucinta, mas dá. Então, vou começar assim, ó. Eu sou filho de Paranavaí. Uia. Paranavaí, lá no noroeste do estado. E vim para Curitiba para estudar, para fazer o segundo grau na época. Isso. Né? Na época é segundo grau. O segundo grau. Porque lá em Paranavaí chegavam as primeiras notícias de um colégio muito bom que preparava muito bem para o vestibular. E o nosso grande problema sempre foi o tal do vestibular, Claro. né? Que era o Colégio Positivo. Ah, que estava começando. Começando. Isso nós estamos falando de 74, por ali. Sim. Né? Você nem era nascido ainda, Rodrigo. Mas bem quase, hein? Mas minha mãe já estava grávida. E aí eu vim para Curitiba em 74. O Colégio Positivo, funcionava ali na Luiz Xavier, ladinho de onde é o Garcês. Do lado onde a gente trabalha hoje. Um prédio de 8 andares. Hoje eu acho que funciona ali, ou funcionava o Colégio Rio Branco, ou coisa parecida. Sei. Então ele funcionava ali. E o cursinho, na realidade, acho que tinham duas sedes na época. Era lá na Desembargador Mota e na Vicente Machado. Enfim, vim para cá para fazer o segundo grau e fiz. Na época eram cursos, acho que técnicos, não é? Um era agora não vou me lembrar. Eu sei que uma era na área de saúde, o outro era na área de engenharia. Eu fiz o da saúde. Por quê? Porque naquele momento eu queria ser médico, Rodrigo. Claro, que massa. E por que eu queria ser médico? Não, né? Porque Sua meu família pai, queria. né? Meu pai falava assim, esse meu galã aqui vai ser doutor. Claro. Ah, bom. Vai ser doutor e aí eu pus na cabeça, como eu creio muitos jovens fizeram isso, sim. né? Que a medicina seria boa para mim. Tá bom? E vim para fazer análises clínicas, me lembrei do Análises curso. clínicas. Né? E era um curso técnico, realmente, que você terminando ele, você estava habilitado a trabalhar com análises clínicas. Inclusive, um dos professores, também não vou me lembrar, é claro, ele era dono de um laboratório famoso aqui em Curitiba, sabe? E ele me chamou para trabalhar com ele na época, se eu quisesse. Olha. Não fui, né? Não precisava, né? Filho de pai rico, tal. Então vamos estudar só, tá bom? E nesse sentido também, meu pai sempre falava assim: meus filhos não vão trabalhar para ninguém, né? Sim. Quer dizer, Mas seu pai fazia o quê? meu pai era engenheiro. Ah, tá. Mas esse não vou trabalhar para ninguém, depois que eu fui descobrir que não era bem assim.
porque sendo autônomo ou não, você vai trabalhar para alguém. Seja sempre. um patrão, seja um cliente, né? você vai trabalhar para alguém. É. Mas, enfim, pus isso na cabeça. E eu acho que, se é que ele teve um erro que eu me lembro, é claro que todos nós cometemos Claro. erros e com os filhos também, mas esse foi um deles, de não ter nos mostrado a realidade nua e crua, né? Eu vim para cá para estudar e falei, não, eu vou ser o doutor, né? Vou criar a cura do câncer, por Lógico. exemplo, e vai ser por aí. Mas, enfim, aí fiz cursinho e fiz alguns vestibulares para medicina. O primeiro deles foi na FUVEST, eu acho que era o primeiro ou segundo ano da FUVEST também. E eu passei na primeira etapa, Rodrigo. E já era 2 etapas da primeira vez? Nos primeiros anos? Já era 2 etapas. E na segunda não deu. Nesse ínterim, o da Federal, que foi o meu segundo, também 2 etapas. A primeira era a redação e depois vinham todas as matérias. Passei na redação. Ficou 5-1 na segunda etapa. Falei, virei doutor. Não deu. Sou doutor. Não deu. E aí, acho que foi o primeiro ano. No segundo ano, acho que era no segundo ano, meu pai faleceu. Aí eu voltei para lá. E aí se estampou uma realidade que não era aquela que nós pensávamos, né? Todo mundo pensava que tinha muita coisa, e de certa forma tinha. Uhum. Só que pessoas com má índole, por assim dizer, né? Na época, minha mãe totalmente, né, alheia, era dona de casa. Claro. Era o costume da época, né? Minha irmã mais velha, era casada com um jogador de futebol que vivia mudando de lado para lá. Não vi, enfim. Na época, alguém tomou conta das coisas e muito mais do que o necessário levou embora. O que sobrou não dava para sustentar todo mundo. Aí eu fico em Paranavaí, não fico, não, você volta para estudar, vai fazer teu vestibular, etc. Aí fiz novamente e não deu certo. Aí, como a coisa estava difícil, fui trabalhar. Uhum. Mas não como analista clínico. Não como analista clínico. E aí vem algumas passagens bem interessantes e até causou alegria, mas ao mesmo tempo, na época, também apreensão. Mas são divertidas, né? E se me permitir, eu vou passar. Essa né? a graça. A graça é saber isso. E esse já era o meu terceiro ano. Meu pai faleceu em 77, eu vim em 74, isso. Terceiro ano em Curitiba. E de tanto ir todo mês para lá, porque a família morava lá, eu aguçava a curiosidade dos amiguinhos, né? E alguns deles vieram para cá, por minha culpa, digamos assim. E um deles até veio e morava comigo na pensão. E veio para procurar um trabalho e estudar, né? E foi exatamente nessa época que meu pai morreu. Aí decidi ficar também, fomos procurar trabalho juntos. Tínhamos ali 17 para 18 anos e ele já trabalhava lá em Paranavaí, então já tinha uma experiência laboral, digamos assim, e o bobão aqui nunca tinha trabalhado, né? Sim. Aí começamos a procurar, pegava o jornal, Gazeta do Povo, Física, e folheava lá nos classificados, assinalava uma meia dúzia e cedinho ia à luta. Papai ia visitar, bater nas portas, um outro fazia um teste, um outro entregava currículo, e ficamos, olha, não me lembro quanto tempo, mas eu acho que assim, 1 mês, 2 meses, e não pintava nada. Até como última instância, a gente andando na Rua 15, assim, e tal, e batendo nas portas, não sei o quê, e aí o foco já era banco. Então, tinha lá um banco na Rua 15 chamado Banco Econômico. Vamos tentar aqui, vamos, aí batemos, tem vaga aqui? Não, tem vaga sim, nós vamos fazer um teste, vai ser agora no sábado. Opa, e fazia teste, né? Falei, como que é? Não, é um teste escrito e papapá, e datilografia. Tá bom. Aí fizemos a inscrição e fomos fazer o teste. O teste escrito, que era basicamente conhecimentos gerais, uma outra coisa. Rapaz, eu estava estudando para passar em medicina. Claro. Aquilo fiz com a mão esquerda, assim, né? Beleza. Aí vai para o teste da datilografia. Um texto ali com, sei lá, uns 7, 8 parágrafos. E a máquina, aquela Hamilton, assim, grandona, né? Pega o papel. Eu não sabia mal colocar o papel na máquina, Rodrigo. Aí ajeita e papapá. Enfim, né? Vai lá e bateu o tempo e vai tentar. Aí, onde que é? Essa aqui. E a outra aqui. Não deu meio parágrafo.
Lógico. Aí terminou, eu falei, dancei, né? Passou, parará, aí, quando que sai o resultado? Não, acho que a partir de uma semana já deve sair. Aí nós começamos a visitar o banco toda semana, saiu o resultado? Não. Saiu o resultado? Não. Saiu o resultado? Não. Aí, um certo dia lá, e sempre para a mesma pessoa, esse rapaz depois virou um grande amigo meu, né? Saiu o resultado. E aí? Como que é o teu nome mesmo? Não me lembro. E ele já sabia, o danado, né? Eu acho que... acho que não deu. O teu, como que é? Que o outro era o Aprígio. Não deu também, infelizmente, não deu certo. Aí eu pensei assim, vou voltar para Paranavaí. Claro. Né? Aí saindo assim, pera só um minutinho, é Silvano, né? Não tinha visto direito. Aí já dando risada assim, você passou em primeiro lugar, ele falou. Ai, meu Deus, quase caí aqui também. O Aprígio não tinha passado. Passei. Aí fui, ele falou, não, vem cá. Aí me apresentou para o contador, que era o chefe de escritório. Sim. Aí, aí ele falou, vem cá que eu vou te apresentar para o gerente todo poderoso lá, nessa época, o gerente da agência. E você tinha 17, mais ou menos. Isto, 17 para 18. Aí fui lá conversar com ele. Então, Pazinato, esse aqui é o rapaz que passou em primeiro lugar no teste, né? Então, vai conversar um pouquinho. Então, daí, como a gente está batendo papo assim, me conta de você. Não, mas, pois estou estudando para fazer vestibular de medicina, etc, né? Daí ele já olhou assim para o Duarte, que era o chefe, esse não dá. Né? Ele vai passar em medicina e vai ter que largar o emprego. Falei, não. Não. E naquele momento, Rodrigo, eu abandonei a medicina. Muito bom, você tem um momento exato. Por quê? Porque a necessidade era outra, né? E aí comecei a trabalhar. Qual que é a sua pretensão salarial? Na época, o salário mínimo era 1.018. Não sei o quê. Acho que era cruzeiros, né? E aí eu coloquei isso e comecei a trabalhar pensando que viria isso. Rapaz, aquilo era um maná de dinheiro. Nos primeiros 6 meses sempre veio mais e mais. E tinha possibilidade de hora extra ainda, que você puxava com rastelo. Claro que, para mim, era muito dinheiro, claro, né? Enfim, aí comecei e falei, mas não posso parar de trabalhar. E não posso parar de estudar. E aí, mas medicina não vai dar, e agora? Agora, direito é uma... Vai ser doutor também. Vai ser doutor também. Mas o banco me chamava para outro lado. Tinha que ser alguma coisa com números, não é? Aí fui fazer economia. Economia foi naquele ano o 3º curso mais procurado. E eu passei e fiz economia. Então, a primeira graduação foi assim. Que legal. Né? Sem falar que economia, em 74, quebra o petróleo, né? Então, todo mundo vai atrás de economia, porque as coisas quebraram, né? Não é de graça que foram atrás de economia. Exatamente, né? Aí ficou ali, parará, depois veio o direito, e já vou fragmentando aqui, porque senão a gente fica até amanhã cedo. Mas a gente pode ficar até amanhã cedo. Saí do banco, comecei a trabalhar por conta também, e a docência, ela veio... bem depois. Mas você antes... você terminou a economia. E quando que você começou a fazer direito? Imediatamente? Depois? Não. Você ficou um tempo ainda sendo economista? Isto, trabalhando, aí fui para o mercado, criamos algumas empresas, e a melhor delas foi uma factoring. Né? E depois... Factory eu acho que é uma coisa legal de explicar, porque o pessoal não faz ideia. Eu sei o que é, você sabe o que é, mas o pessoal não sabe. Não consegue imaginar. Antes de você explicar o que é, teve uma vez um aluno, eu estava dando aula de história, e eu expliquei que antigamente você tinha a hiperinflação, então 1 quilo de arroz custava dinheiro no começo do mês e 30 no final do mês. Tinha um moleque, que ele devia ter uns 19 anos, falou, capaz... isso não pode acontecer. E era desse jeito, né? E é por isso que existiam as factories, né? Exato. Então, veja, e até nas minhas aulas de direito empresarial, especialmente direito tributário também, eu explico, mas na aula de direito empresarial, por exemplo, quando eu vou falar de pessoas jurídicas, não é? Aí pergunto, quando é presencial, mesmo no EAD, aí eu explico dessa forma. O que é factoring? Aí ficam quietos. Pode falar o que você pensa. É agiotagem legalizada, professor. Como assim? Os caras emprestam dinheiro a juros.
Mas aí tem uma pessoa jurídica que respalda isso. Falei, por quê? Porque boa parte de quem abre esse tipo de empresa é para fazer isso. Né? Sim. Mas é facinho descaracterizar, não é? Porque tem alguns requisitos próprios de uma factory, né? E como empresa, ela tem que utilizar duas áreas, não é? A prestação de serviços e a compra e venda. Compra e venda de direitos creditícios ou creditórios e a prestação de serviço, qualquer que seja ele. Você compra dinheiro, né? No final das contas. Porque aí você vai comprar os direitos creditícios, uma duplicata, uma nota promissória, um cheque, mas só de pessoa jurídica que tenha tirado isso do seu negócio. Vendeu a prazo, por exemplo. Claro. E aí, mas tem que comprovar isso. Senão, descaracteriza a factoring. E aí se torna agiotagem legalizada. Sim. Né? Isso deu certo, sabe? Por quê? Por causa do meu tempo de banco. Claro, né? claro. E você conseguir calcular os juros numa época de hiperinflação, não é para qualquer um, não é para hein? qualquer um, né? Pô, é difícil. E até em relação a isso, pois nós criamos filiais também, uma filial lá no estado de São Paulo, e de tanto ir e voltar, lá pelos idos de 98, creio, por ali, eu vi a possibilidade de, eu falei, agora o direito já está interessante. Uhum. Por quê? Porque eu preciso de algumas coisas para as empresas. E eu não estou sabendo ainda, porque eu não sei direito. Exatamente. Né? Eu penso que sei. Né? E aí foi o direito. Aí que veio o direito. E aí, e depois as empresas já não se tornaram mais um bom negócio, vendi as minhas partes e fui trabalhar com direito. Né? Sim. E aí sim, de certa forma, eu realizei o sonho do meu pai. Virou doutor. Virei doutor. Né? já vou contar outra aí, que é divertida também. E aí, trabalhando com direito, e montei escritório, pessoa jurídica, com sócios, a minha menina casei depois, né? Tive filho, a minha menina se tornou advogada também, trabalhando comigo, trabalha até hoje comigo. Uhum. E veio e dava palestras, né, para empresas, conhecia o meio empresarial, não é, muito, e especialmente aqueles que eram meus concorrentes na época, não é? Então, me chamavam para patrocinar os interesses deles, porque eu conhecia de factory, né? Sim. Isso me deu bons resultados como honorários, sabe? E me chamava para dar palestras também. E aí dava palestra, até que determinada vez uma instituição de ensino me chamou para dar uma palestra dessas. E aí, ao final, veio lá o diretor e falou assim, você dá aula também, doutor? Eu falei, não dou aula não. Mas por quê? Por quê? Porque eu não sou professor, né? Mas, rapaz, a tua didática é excelente. Depois vou até brincar que nas aulas do mestrado eu perguntava para a professora Joana sobre isso, né? Não, isso precisa de mais. O que precisa ter? E eu já tinha uma pós-graduação em Direito Tributário. Uhum. E aí, não, você não quer? Vem aí, pega uma disciplina. Não, mas eu não tenho tempo para isso também, tem que ter um preparo. Não. Enfim, fui para lá. Fui para lá para dar uma disciplina de Direito Empresarial. E não é que eu gostei da coisa, Rodrigo? Porque, cara, dar aula é uma coisa viciante, né? Pois é. E aí comecei com uma noite, e normalmente quando você começa, e você sabe muito bem disso, o melhor horário da faculdade é o teu, né? É a sexta-feira, a última aula. É lógico. Ou a segunda-feira, 1ª da manhã. Exatamente. Né? E aí foi. Foi assim, e aí... para atender colegas, aí eu já era docente, né? Claro. E aí já conhecia meio mundo, e para atender pedidos de... E aí, na sequência veio... Não, uma sequência, depois veio o Uninter, né? Para atender amigos que eram coordenadores, me vi com todas as noites da semana. Quando você vê, eita! E aí já vou dando um passo mais largo, em 2007 veio a Uninter. Veio a Uninter através do IBPEX. Sim, que era né? a pós-graduação, né? Era a pós-graduação presencial, não é?
A convite do... quem me trouxe para a Uninter, convidando, foi o professor Érico Eleutério da Luz, um excelente amigo, contador e advogado. Depois eu levei ele para o meu escritório jurídico também, e é meu amigo até hoje, é um dos professores dos meus cursos também. Uhum. Esse eu não largo nunca. E aí, eu já vou pular então para o IBPEX. O tempo está passando, rapaz. Relaxe. Aí ele fala assim, rapaz, sabe o IBPEX, né? Eu falei, sim, onde você trabalha, não sei o quê. Acho que ele já trabalhava comigo no escritório. Então, eu estou te apresentando para o coordenador, e porque ele está precisando de um professor lá para direito tributário, né? Falei, tá bom, né? Beleza, mas como é que é? Ele falou, não, estou te apresentando aí, a hora que ele precisar... E ele me ligou da rua, eu acho que o professor tinha ligado para ele, falou, eu indico o professor, não sei o que... Então tá, não, mas ele vai me ligar, assim, e está aqui no celular. Celular, eu acho, na época, não me lembro. Sim, em 2007, sim. Já tinha, né? Aí toca o fixo do escritório. Eu falei, só um pouquinho. Aí atendi a advocacia. Eu gostaria de falar com o professor Silvano. Professor Silvano. Falei, é ele. Então, aqui é o professor Humberto Stadler. Não sei se você chegou a conhecer. Não conheci. Também é um bom amigo, também é professor das minhas disciplinas lá. Ele dá gestão estratégica empresarial para mim. E aí, né, falou, sou coordenador dos cursos aqui, o professor Érico indicou o seu nome, e eu estou precisando de um professor para a disciplina de direito tributário, gostaria de saber se você aceita. Posso, né, tentar, professor, eu gostaria de saber mais informações, né, ementa do curso, não, eu te passo então, você tem um e-mail? Eu falei, tenho, eu passei para ele, Aí, deu 5 minutinhos, abri lá, estava lá, ementa do curso, né, número de horas e papapá, era presencial. Eu falei, acho que dá para, né? Dá para encarar. 5 minutos depois, ele me liga. Então, professor, recebeu? Não, já analisou? Eu falei, analisei, professor, eu acho que dá para a gente tentar, né? Você precisa de material por escrito? Ele falou, não precisa. A única coisa é que você tem que levar alguma coisa para apresentar, né? Na época ainda era aquelas transparências. Sério? Você punha no reto projetor e mandava lá para a tela. Falei, tá bom. Inclusive, quem fez para mim as primeiras foi a minha filha. E para quando é que é, professor? Ele falou, isso nós estávamos falando, era numa terça-feira, Rodrigo. É para nesse final de semana, é sábado e domingo. As nossas aulas são no sábado e domingo. Falei, oi? Poxa, então, não, tudo bem, vai dar um trabalhozinho, mas... Eu falei, e daí depois você me passa o endereço, né? Falei, pois é lá em Macapá. Oi? Oi? Macapá? Macapá. Não é o Jardim Macapá? Não é a Rua Macapá? Não e a disciplina, direito tributário, ele falou, é a disciplina direito penal tributário, mais especificamente. Eu falei, tá bom, né? Porque eu tinha, na emenda, eu tinha visto algumas coisas que eram bem particulares ao direito penal, né? Eu falei, tá. Ele falou, então, no sábado e domingo. Aí começou a explicar, me explicou tudo, né? E o professor tem que sair daqui na sexta de manhã, de avião. Nós enviamos a passagem, tudo, e volta na segunda-feira. Tá, e hotel, tudo é por nossa conta, não é? Também a gente já faz a reserva, fique descansado em relação a isso. Tá. Então tá, né? Na época me falou os valores lá e tal. Mais uma coisa, professor. É a primeira aula da turma, viu? Você vai inaugurar a turma. Tá, eu vou inaugurar a turma e a turma vai me inaugurar, né? Sim. Falei, e a turma, então, de direito tributário? Não, professor, a turma é de direito penal e ciências criminais. Ei! Peraí. Aí ele queria um professor para... Se alguém fizer um problema tributário, como que ele vai preso? Exatamente isso. Esse era o objetivo dessa disciplina lá. Sim. E era a única, o patinho feio das disciplinas do curso. Por isso que ele colocou em primeiro, já que é para eliminar já isso. Exato, né? Tá bom, aí, enfim. Me preparei, parará, fui, estudando dentro do avião mesmo, né?
E cheguei lá, me procurei a coordenadora do polo, na época o nome não era polo, era outra coisa, enfim. Aí fui para a sala. 40 e poucos alunos, Rodrigo. E aí eu podia ter, como tem até hoje, cara de bobo, mas eu não sou tão bobo assim, né? Sempre fiz, desde os primeiros momentos, saber quem é o público ali, Lógico, quem né? é a minha turma. Lógico. Né? E aí comecei. Quem que eram esses alunos? A maioria deles, a imensa maioria, eram de advogados criminalistas. Né? Mas estava lá também, como aluno, o procurador do município, 2 delegados de polícia e eu acho que o defensor público de Macapá. Tá bom, então eu já sabia. E aí comecei. Aí me apresentei também e comecei. Papapá, papapá, trocando em miúdos, Rodrigo. O que eu sempre fiz nas aulas presenciais também, e nós tivemos ontem uma aulinha de feedback na Uninter. Não sei se você participou. Não. Lá estava na aula do direito, né? Estava dando aula de direito. Então, o pessoal lá do RH chamou, estavam lá em mais de 200 gestores, porque chegou a segunda fase do Elofai nosso agora, né? Enfim, falando do feedback, e aí eu pensava comigo, né? Como eu falei com a professora Joana, quando eu falei da didática, desde esses tempos idos aí, né? O feedback é necessário e obrigatório, né? Para tudo que você faz na vida. Claro. Até dentro de casa, né? E aí, então, eu pedi o feedback deles, né? Primeiro quietos, assim, né? Aí, uma moça lá no fundo, era um anfiteatrozinho, assim, sabe? Professor, posso falar? Eu falei, claro. Olha, eu não iria falar, mas vou falar. Eu acho que eu estou falando em meu nome e em nome de mais algum, né? E eu ali suando, Rodrigo. Bom, em Macapá é fácil de suar. É fácil de suar. Eu falo, professor, vou ser bem sincera com você, tá bom? É isso que eu quero. Quando eu vi essa disciplina no curso, né, eu pensei assim, o que uma disciplina dessa aqui está fazendo nesse curso? O que pode somar para mim, etc. E vim para cá com os 2 pés para trás, tá? Termina essa disciplina, professor. Eu posso dizer o seguinte, vou estudar mais do direito tributário, ela foi excelente e a tua didática é perfeita, professor. Muito bem. Muito obrigado. E aí, muito obrigado. E aí cutucou. Mas foi levantando. Levantou o procurador, levantou o defensor, levantou o delegado, levantou todo mundo, parabenizando e agradecendo a disciplina, professor. Aí terminou tudo e eu falei, então agora eu vou dar o feedback. Aí deu feedback, confesso que eu chorei, Rodrigo. Sim. Tá? Mas é emocionante É mesmo. emocionante. E na Uninter foi a primeira aula minha. Né? Que legal. Pô, as transparências, os trechos estavam desse tamanho, era quase leitura dinâmica. Eu falei, e depois, aí o pessoal foi saindo e ficou uma meia dúzia ali, né? Eu falei, esses eu acho que não gostaram, né? Mas não, vieram, professor, o que você vai fazer agora? Né? Eu falei, não, vou pro hotel, tomar um banho, descansar. Eu falei, nós gostaríamos de fazer um convite para você, professor. Você não quer conhecer Macapá? Olha, que legal. Nós vamos te apresentar. Fui. Terminamos a aula, era perto das 6 horas. Me deixaram depois no hotel, era 00:30, Rodrigo. Cara, e a partir daquele momento, e aí eu pus para mim, né? Eu sempre tive uma autocrítica muito exigente, sabe? Eu falei, olha, a primeira foi boa. Agora vai ter que ser igual. Né? Vamos melhorar. E aí a coisa foi. E, rapaz, aí mudou o coordenador da pós, mudou, tarará, mas não sei se isso ia de ouvido para ouvido, e falavam sempre, ó, o professor Silvano vai bem isso aqui, e principalmente para abertura de turmas. Ah, claro. E aí eu ia lá. Olha, fui para o Brasil inteiro, mas muito mais para a região norte e nordeste, normalmente inaugurando as turmas, sabe? Para Recife, acho que foi o lugar que eu mais fui, mais de 20 vezes. Né? Tanto que em determinado momento lá, a dona do polo, que é a Ercília, não sei se você conhece, a Ercília e o Leandro, que é o esposo dela, me chamaram para ir morar em Recife. Nossa. Porque ela me daria aula todo final de semana. Eu falei, não, mas eu tenho meu escritório lá. Você monta um escritório aqui, ou uma filial. Mas não foi, enfim.
E aí, na Uninter, então, começou dessa maneira. Excelente. Numa sequência, lá pelos idos de 2009, 2009, eu acho, veio o convite para graduação na Uninter. Aham. Mas sempre De direito. Aí sempre tinha que juntar as coisas, né? Profissionais, fora a família, né? A advocacia, as aulas de pós-graduação, que para mim eram uma beleza, e a graduação, mas foi. Já no ano seguinte, aí veio o doutorado. Porque aí você já tinha mestrado. Tá. Aí veio o doutorado. Mas daqui a pouco a gente vai voltar para falar o que é o seu mestrado e seu doutorado. O doutorado em Direito, na Argentina. A convite de uma professora muito querida, amiga também, que você também deve conhecer, a Zita Lago. Sim. Conheço Zita de Lago. nome só, né? Por quê? Porque ela fazia, de certa forma, uma ponte entre a Universidade Católica de Santa Fé e os brasileiros, para levar estudantes para lá para fazer o doutorado. E aí veio me perguntar se eu não queria, eu falei, pois é. Lá se come bem, né? E como se come bem. E bebe-se bem também. Vinho tá barato. Aí tá, eu falei, mas sei lá, assim, no escuro. Eu falei, quem tá indo também, você deve conhecer, é a Débora Veneral. Né? Falei, que tal? Falei, vamos ver o que, papapá. Agora vai começar uma turma agora. Puta, mas será? Aí fiz lá uns planejamentos, né? Aí nós teríamos que ir uma vez a cada semestre para passar 15 dias lá, durante 2 anos. Mais ou menos como o nosso. Essa fase de aulas, né? E aí eu fui, Rodrigo. Tá? Que massa. Aí eu fui, mas com tudo isso, então, além da graduação, da pós-graduação, do escritório da família, veio o doutorado. Então, durante 15 dias por semestre, eu tinha que estar lá. E aí, já na primeira vez, tanto que depois eu fui largando a graduação devagarinho. E de todos os cursos de graduação, de todas as turmas que eu tive, tanto no direito, em contábeis, em administração, e não foram poucas, porque em determinada instituição tinha turma de julho também. Então eram várias, né? Em todas elas eu fui homenageado, Rodrigo. Oh, que legal! Que seja o nome de turma, paraninfo, patrono, professor homenageado, em todas elas. Que legal, que legal. Cara, isso é o que mais me enche, sabe? Lógico, né? É para isso que você está aí. Pois é. Enfim, e aí numa dessas viagens, eu acho que seria num sábado, e lá nós tínhamos aula de segunda a sexta, das 8 às 8, com os intervalos normais ali do dia, né? E num sábado tinha uma formatura aqui em Curitiba, e eu era o paraninfo. Não deu outra. Pegou o avião? Peguei o avião, vim para cá, participei, e no domingo de manhã eu me mandei para lá de novo. E como aluno eu sempre fui... Caxias. Vamos falar Caxias para não falar outra coisa, né? Isso. Caxias, né? Tanto que agora, na passada, você viu onde eu estava. E eu estava em aula. É verdade, com o Castanheira do lado aí. E ele não entendia. Ele e a Nelly, então, para que é isso aí, pô? Não sei o quê. Negativo. Eu não precisava fazer isso. Claro. Estou fazendo, então, cumpri o meu direito. Né? Cumpri o meu compromisso. Enfim. E aí, fazendo o doutorado, a Débora, que eu já conhecia, se tornou outra grande amiga até hoje, né? Ela é muito gente fina, né? Muito gente fina, muito gente fina. É a minha irmã mais nova que eu falo, né? E aí, naquela época, ela estava na graduação, mas já estava com os 2 pés não era escola, era um outro núcleo que se falava, não era escola como falam hoje, não é? E ela era o quê? Ela era coordenadora dos cursos. E quem era entre aspas, o gerente da célula era o Jorge Bernardi, não é? Que também é advogado. Isso. Então era uma célula de gestão pública e jurídica, salvo engano, uma coisa assim. E aí o Jorge estava saindo dessa posição
para assumir outras funções. Para virar vice-reitor, não é? Ou coisa assim, ou a própria política aqui, eu não me lembro bem. E ela tinha que assumir, então, o lugar dele. E aí a coordenação ia ficar acéfala, ou ela teria que responder pelas duas coisas. E aí ela me falou, então, você não quer me ajudar lá? Eu falei, mas não dá, né? Eu tenho uma vida, né? E aquela velha história que eu falo também, você quer pedir alguma coisa para alguém, coisa séria que você precise, peça para alguém que esteja lotado de coisa para fazer. Isso mesmo. Porque ele vai conseguir resolver o teu problema. E o cara que não faz nada vai continuar sem fazer nada. É a lei da inércia, né? Exatamente. O cara que tem muita coisa para fazer, ele só vai engatar mais uma coisa. E o cara que não faz nada vai continuar sem fazer nada. E aí eu expliquei tudo para ela, ela falou, não, mas aí não precisa tantas horas lá, né? Aquele migué, né? Aquele horinha você resolve. Mas quantas horas seriam? 16 horas, eu acho que dá, né? Caramba, mas 16 horas que eu tenho que ir para lá e ficar lá? Não, né? Usando um termo popular aqui, né? Não é hora bunda, digamos assim, né? Ou seja, né? E aí depende muito do gestor também, né? Claro. Ou da instituição determinar que é ou não. Enfim, fui para lá, mas conseguia fazer o que era determinado e assumir os cursos. Mas tinham poucos cursos na época. E eram cursos, assim, semipresenciais, porque o IBPEX também já tinha ido embora, ou estava indo embora naquele tempo, acho, qualquer coisa assim. Estava fazendo a fusão. A fusão estava indo tudo para o EAD. E aí assumi. E aí, devagarinho, rapaz, tive que, saindo da graduação na Uninter e em outras instituições, porque o tempo já não estava mais dando, e larguei tudo à noite. À noite já não tinha mais nada. E dessas 16 se tornaram 20, e depois 30. Quando eu vi... 30 foi exatamente quando estava em 2018. Quando as pós-graduações saíram das escolas... E foi para o Castanheira. Para o Castanheira, que foi criada a Pró-Reitoria. Ali eu tinha 30. Não tinha mais graduação em lugar nenhum, mas tinha um escritório. E aí, naquele momento, eu fui conversar com a Débora, falei para ela, e agora? O que vai acontecer? Porque, né... enfim, né? Daquele jeito. Ela falou, não, vai lá, o Castanheira é gente boa. Eu sabia quem era o Castanheira, mas nunca tinha trabalhado com ele. E, Rodrigo, na minha vida, e talvez algumas coisas não ficaram assim muito bem por outro lado, que eu sempre fui transparente, rapaz. Né? Sempre de olhar na cara assim, não falar o que eu quero a hora que eu quero, não, respeitando muito o outro lado, mas deixar a coisa clara, a coisa transparente. Você pode até não gostar com os meus clientes, às vezes eles vêm lá tentando escutar uma coisa que interessa para eles, mas às vezes não é assim, né? Mas eu tenho que dizer. E aí nós fomos para lá, já na primeira semana o Castanheira me chama. Tudo bem? Eu estou vendo aqui tal, as grades, a carga horária dos professores, especialmente dos coordenadores, vi que você tem 30 horas, né? E eu já estava com a intenção de, numa brechinha, ir conversar com ele para falar, aquelas 30 horas não dá para a gente reduzir, né? E ele veio com uma proposta de 40. Aí eu falei, olha, Castanheira, eu vou te ser bem sincero, tá? 40 horas... vindo aqui, tendo que cumprir o horário, eu não vou conseguir. Né? Se eu puder trabalhar um pouquinho em outro local, por exemplo, no meu escritório ou em casa, aí tudo bem, eu posso te atender, senão não vai dar. E ele topou. Tá? E, Rodrigo, eu sempre faço assim, onde eu estou com o meu computador, eu dou conta de tudo da minha vida. Lógico. Né? E aí, por isso que eu não tenho, por exemplo, um e-mail para responder. Eu não tenho um prazo a ser cumprido na advocacia. Por quê? Porque eu me planejo. Aí uma outra coisa que eu falo, brincadeira, e o Alceli hoje, que é o meu orientador e meu pupilo ao mesmo tempo, né? Eu falo assim, bicho, né? Você vai limpando a área, porque sempre vem alguma coisa. Sempre vem. Se você deixa acumular, você não vai dar conta. Então ele brinca comigo e tenta fazer isso, porque ele também é um outro garoto nesse sentido, que tem muita coisa para fazer e as pessoas continuam pedindo para ele. Que nem eu também. Mas né, consegue. Né? Mas, enfim, tem que se organizar, né, Rodrigo? Tem que se planejar. Sim. E aí foi.
E aí foi, enfim, e da Uninter eu acho que é por aí. Ah, não, aí não acabou ainda. Aí vamos pro lado acadêmico, né? Porque o seu primeiro mestrado é do quê? Ou você não fez o primeiro mestrado? Você fez direto doutorado na Argentina. Exatamente. Entendi. Né? Porque aqui eram raras as instituições que admitiriam, e hoje ainda é, né? Ainda é. Né? Um doutorado sem um mestrado. Normalmente, você faz um doutorado sem o mestrado se durante a qualificação do mestrado alguém fala, não, isso é um doutorado. Aí tudo bem. Exatamente. Né? Enfim. E aí o tempo passou, parará. E, rapaz, eu sempre falava nas minhas turmas presenciais, até em tom de brincadeira, que quando eu fosse presidente da República, ou, no mínimo, ministro da Educação... Que é o mínimo que a gente aceita, né? Claro. Eu iria levar para as bases, né, ensino fundamental, etc., o direito, como disciplina obrigatória. Sim. É claro que, naquele momento, noções, né? Lógico, né? Cada hora. Ninguém aprende cálculo diferencial do Jardim 1, né? Pronto, né? Mas, é claro, não fui presidente nem ministro da Educação. Um grande problema dessa nação. Exato. E aí, já no final do campeonato, já depois dos 45 minutos do segundo tempo, de certa forma, eu alcancei o que eu queria, tanto na vida profissional jurídica quanto na vida profissional acadêmica. No almoço, que normalmente a gente, quando estava fisicamente lá, ia almoçar junto, né? Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Aí tá lá alguns coordenadores, o Alceli, o Castanheira também, e o Castanheira falando dos programas, né? E naquele momento, especialmente do programa de direito, que a adesão não estava sendo tão boa, que precisava de alunos, talvez por causa do valor, enfim, parará e parará. Aí ele falou assim, por que você não faz um mestrado, né? Eu falei, eu tenho doutorado em direito, rapaz. Não, mas faz um mestrado. Eu falei, não. E aí a coisa foi. Aí botou a pulga aqui. Aí eu falei, mas o que precisa? Ele falou, não, eu preciso de um pré-projeto, preciso de não sei o quê, papapá. Eu falei, pois é, mas e quem vai me orientar, né? Eu conhecia todo mundo lá. Não, eu não conheço ninguém. Ele me olhou assim, como não conhece ninguém? Tem professor lá que dá aula para você? Eu sei disso, né? Eu falei, não é assim. Enfim, aí fiz um pré-projeto. Peguei um modelo lá, fiz um pré-projeto, falei, olha, acho que assim, para ser mais leve, vou falar com o Doacir, ver se ele topa. Sim, né? Que é um cara muito gente fina também. E trabalhou comigo na escola. E é um cara 10, assim. Ele era da escola jurídica ali também. Aí eu fiz o pré-projeto, né? Dei uma olhada, o Alceli, que trabalhava do meu lado, deu uma olhadinha, falou, tá bom, tá, legal, né? E marquei com o Doacir e fui conversar com ele. Mostrei, falou, cara, legal, acho que isso aqui, né? Talvez a gente possa dar uma ajustada, mas vamos marcar então para a semana que vem, você, né, vem aqui com ele pronto. Eu só tinha levado assim, nem era o pré-projeto, tinha levado só uns pontos que eu gostaria de abordar. Então faça o projeto, o pré-projeto e me traga na outra semana, né? Aí eu fui, né, e fiz, parará, e fiz daí o pré-projeto e mostrei para o Alceli. E o que era? Né? Era uma oficina de educação fiscal, Rodrigo. Para as crianças. Para as crianças, né? E daí ele olhou do meu lado ali, né? E aí virou assim para mim. Rapaz, falando, isso aqui dá um baita produto. Na educação, claro. Como assim? E aí me explicou. Como é que é o nosso programa, né? Aí eu me apaixonei, Rodrigo, tá? E aí, mas aí como é que funciona aqui? Não, vai abrir tal data, não sei o quê. Mas e o orientador? Não, o orientador é meio que, né, assim e tal, né? Eu falei, eu só vou para lá se você me orientar. Sim. Né? E eu acho que ajeitou as coisas lá, enfim, né? Não sei. E aí eu fui conversar com o Doacir, né? Agradeci, pedi desculpa, porque ele falou, não, eu estava aqui para te ajudar e você seria bem-vindo. O Doacir é um cara né? muito bacana. E aí fiz o pré-projeto, foi aprovado, enfim, aí fiz, e aí realizei meu sonho, né? De levar o direito para as bases. Crianças, claro. Fui lá e apliquei a oficina, Rodrigo. Que massa. Que coisa maravilhosa. Mas para qual idade?
para alunos do 4º ano do fundamental. 4º ano, você tem 9. Isso, por aí. 8 para 9. 8, 9, Foi excelente, rapaz, foi excelente. Né? E aí, agora, missão cumprida. Né? Acabou. Logo depois, e aí o Alceli sempre cutucava e o Castanheira também. Né? Não, você tem que dar uma sequência, ppp. Aí o Alceli se formou em Direito, né? A gente conversa muito, como conversava naquele tempo, e a área dele é o grande ramo imobiliário. Tá? Cidades. Né? Coisa... E aí, perguntando sobre isso, sobre direito de sucessões e etc., ele falou, e se essa oficina mudasse o foco? Né? Porque lá eu trabalhava com tributos de maneira geral, mas trabalhei pontualmente com o ICMS. Né? Para as crianças aprenderem. Mas essa oficina é aberta, pode-se trabalhar com qualquer tributo. Se você fosse para direito de sucessões, que ali tem um tributo bem pontual, que é o ITCMD, né? Para trabalhar com um público um pouquinho diferente, por exemplo, com ensino médio. Falei, pô, isso seria excelente. Não, mas como aí a gente faz a oficina? Não! Você vai para o doutorado. Mas sai, rapaz. Que é isso? Falei, não. E todo mundo acha que eu sou rico, viu, Rodrigo? Claro. Eu tô jogando dinheiro pelo ralo, né? Mas não, mas tem esse custo aqui, eu não vou, é 2.000 e tantos reais. Não, negativo, né? Enfim. E o Castanheira junto com o Alceli, né? Falei, não, nós temos a bolsa... interna, né? Não, assim. Lá pelo sindicato sindical, né, que é 50%, e papai vira 1.000 e pouco, e daí depois vem o reenquadramento, e papai, uma coisa... Me deram um nó. Me deram um nó, você, dinheiro não é problema. Você banca agora e depois volta. Enfim, tô lá. E aí eu fui e brinco com os dois, principalmente, né? Eu já sei por que vocês quiseram que eu fosse para lá. Porque a Uninter vai ter o primeiro tridoutor. Isso. Né? Eu sou doutor porque eu sou advogado. Né? Tenho doutorado acadêmico em Direito. E agora o doutorado. Aí, então, virou festa. E talvez vire presidente, que é essa... né? Melhor ainda. Quem sabe, né, Rodrigo? Seria melhor ainda. Então o que é o teu projeto do doutorado agora, exatamente? O meu projeto Você está no primeiro ano ainda, né? Primeiro ano. Nós vamos terminar agora, dia 5, a fase de disciplinas. Isso. Eu estou orientando a Jane e o... Aquele que vai casar com a menina lá. Esqueci o nome dele. Sim. Que é a Júlia. Que são do direito também, né? Isso, que é do direito também. Só que eles são mais o cartório, né? Isso, exatamente. Victor, isso. O Victor e a Jane. A Jane vai estar aqui semana que vem. A Jane da psicologia, né? Isso, ela mora em... Acho que é em Minas, né? Ela mora em Minas, mas não é em Belo Horizonte. Não, é uma cidade... É uma cidade menor, e daí ela vem pra cá, pra Curitiba, e falei, você não quer ir lá no meu programa e tal, já que eu sou orientador dela? Ela vem no programa? Aqui, né? Vai se dar nessa cadeira aí, quinta-feira que vem. Ótimo. Daí a gente vai sair, bater um papo, alinhar algumas coisas e tal, né? Que ela tá estudando o negócio de suicídio nas escolas e tal. Isso mesmo. Isso bem mesmo. intenso. E o que é o seu? Então, o meu produto é esse. É uma oficina de educação fiscal aliada ao direito de sucessões. Então, nós vamos responder, em outras palavras, né, se o direito das sucessões ele pode trazer um benefício às competências do ensino médio. Daí você vai pegar a galera do primeiro ano? Do primeiro, segundo ano, né? E trazendo, então, como base legislativa a BNCC. Claro, lógico. Que já não tem nada disso, mas tem um vácuo lá, umas brechas para que eu possa inserir. Né? Então, o objeto é esse. E aí já vem alguns desafios. Né? Por exemplo, uma oficina dessa, em tese, não daria para ser levado para os alunos em tese. Das escolas públicas. Porque nós vamos falar em herança, Rodrigo. Entendi.
Não é? Então, quer dizer, é uma coisa talvez naquele momento inimaginável para quem está ali. Né? Mas o meu pai não tem nada, não tem automóvel, não tem casa, não tem Sim. dinheiro. E aí, pode, né, aquele objetivo não ser, né, interessante para eles. Então, eu ainda tenho que trabalhar sobre isso. Mas, novamente, né, no doutorado não precisa, porque não tem a docência orientada, então não precisaria aplicar esta oficina, né? Mas eu só faço se eu tiver que aplicar. Não, aplica e colhe os resultados, né? Né? Mesmo porque talvez o cara não tenha a herança do pai, mas ele conhece alguém que tenha. Exato. E no mínimo, você desperta no garoto o negócio. Opa, peraí. Então quer dizer que entende a questão de responsabilidades e tal, né? Porque tem todo o esquema. Se uma pessoa morre, o que acontece? Né? Eu acho que tudo isso é importante para o ensino médio. Uhum. E é naquele momento que o aluno já pode vislumbrar, não é? Isso. Já não daria lá no ensino fundamental. Porque ainda... não, porque daí ele tem medo da morte ainda, né? Isso não está bem claro, né? Exatamente, né? Então, basicamente, o doutorado é para isso, Rodrigo, né? Aí, voltando a falar, né, juntando as coisas. O tempo já deve estar quase ali. Não, tá bem tranquilo. A gente tem 9 minutos ainda. A coisa da didática, né? E do feedback, eu falei, né? Da didática. Aí sempre discutia isso. O que é ter de didática? Eu posso aprender a didática e a melhorar? Aí você teve aula com a Joana. Com a Joana. E aí a primeira aula dela já foi sobre didática. A mulher é muito top, bicho. Né? Aí veio, né? E ela se lembra disso até agora, sabe? Que o Silvano falava assim, que o Silvano não sei o quê, papapá, né? Por quê? Porque nunca me ensinaram sobre isso, Rodrigo. Mas dentro de tudo aquilo que ela falava, eu me encaixava. Sim. Né? Sim. Claro que sempre para somar, né? Então foi caramba, então eu sempre estive no caminho certo. Né? Por quê? Será que eu sou gostosão? Eu sou autodidata? Eu nunca li nada sobre isso, né? Eu já sabia? Não, rapaz, eu penso assim, quando você... Isso serve para qualquer coisa na vida, não é? Quando você tem interesse, quer fazer a coisa de bom grado, não é? Você se esforça e vai fazer da melhor forma possível. Claro. E que alguém já estudou antes, você pode até não conhecer essa pessoa que estudou. Exato. Mas você vai se empenhar tanto que de algum jeito você chega lá. E a explicação disso, ou a demonstração de que realmente fazer isso, é o que eu comentei com você agora há pouco. Todas as turmas de graduação me homenagearam. Uhum. Por quê? Porque eu sempre fui bonito, como eu sou até hoje? Não. Acho que não, né? Não, porque tinha alguma coisa a mais. E nos feedbacks também dos alunos lá através da CPA, porque eu ainda tenho aulas na graduação, na pós-graduação, os feedbacks são nesse sentido também. Tá? Então eu vou pensar o quê? Se esse é o caminho, melhore cada vez mais. Nunca deixe. Uma coisa que eu sempre digo para os professores que eu contrato e nunca foram, por exemplo, lá para as câmeras, para dar aula, né? E mesmo para o presencial. Mas, professor, vai lá, né? Rapaz, eu tremia, né? Eu suava. Falei, graças a Deus, porque só fica assim quem tem a preocupação em fazer bem feito. Claro. Tá? Eu, por exemplo, em cada disciplina que eu dou já tantos anos, eu estudo antes de ir para lá. Lógico, é o mínimo, né? É o mínimo. Né? Antes de dar uma aula, você estudar, no mínimo passar o olho ali. Exato. Né? Além de, é claro, atualizar, porque na nossa área a coisa, não é? Então é nesse sentido, rapaz. Né? Aí você fala, então, aí você termina o doutorado, e eu gostaria de terminar no tempo mínimo possível, sabe? Eu sei que dá para fazer isso. Que é no final do ano que vem, né? No final de 2026, né? Isso. Em março de 2027. Exatamente. De 2027. Então, em abril de 2027, eu poderia defender. Né? E se Deus quiser, e a gente fazer a nossa parte, ele faz a dele também, comigo sempre foi assim. Até outro particular nesse sentido. Quando eu vinha às aulas de pós-graduação, né, do IBPEX, eu falava assim, rapaz, pergunta os amigos, né, eu estou do jeito que, né, Deus quer, né? Eu estou viajando, que é o que eu adoro, estou em sala de aula, que eu adoro também. E os caras me pagam para isso também. Né? E aí, a depender de mim, vinha aula toda semana. Porque eu levantava para os céus e falava assim, olha, né,
pode vir mais aula, que eu dou conta. dou E jeito. vinha. Teve uma época que o coordenador me chamou assim, quando ele ia lançar os cursos, falou, ó, escolha a disciplina e pronto, você quer. Então, sempre foi assim. E agora no doutorado. Então, terminando, ok, a coisa vai ficar em paz. Já não está em paz, Rodrigo. Tá? Por quê? Porque o meu doutorado em Direito me dá a possibilidade de um pós-doutorado. Mas o nosso Especialmente fora. Mas eu não tenho ainda o doutorado. também. Ah, sim, sim. Então, isso pode acontecer no ano que vem já. E não a partir de abril de 2027. Tá. E assim, as peças já estão sendo mexidas. Mas você está pensando em fazer o pós-doc aonde? Em Madrid. Que legal. Em Madrid. Legal. E quem está me ajudando nisso é o nosso querido professor Rodrigo Berté, Sim, que fez lá. que fez lá. Não só ele, o Luciano também fez lá. Fez lá também? Só que o Luciano fez na informática, né? Aham. Eu acho que foi na informática. E ele fez em educação, Berté. Pois é. Né? Acho que o Berté Mas é mais... isso, então nós estamos vendo a possibilidade de fazer no direito ou na educação. Claro, você tem as duas. Mas seria o quê? Seria um estudo mais aprofundado do que eu estou fazendo no doutorado de educação. Claro. Sabe? Não, muito Então- bom, muito bom. Então não para, rapaz. Não para. Mas é que também parar é mó sem graça, né? Eu também tô fazendo meu segundo pós-doc também, porque é legal. Porque é bacana. Assim, eu saí da história, fui pra educação, tô na saúde mental. Né? Que meu pós-doc agora é em saúde Em mental. saúde mental. Na UFRJ, de verdade mesmo. Ah, Eu tô trabalhando com saúde mental, por causa do celular, né? Uhum. Rede social, celular e saúde mental. Porque é legal. É legal você aprender. É legal você... sim. Senão, como diria o esquema do tubarão, né? Se o tubarão parar, ele morre. Né? A gente tem que ficar... É. Não, e como faz bem mesmo, né? Não, é divertido. Caramba, é divertido. Né? E essa busca do conhecimento, eu penso, e aí eu passo isso para todo mundo, né? Ela é inerente, ou pelo menos tem que ser inerente no meu modo de pensar, ao ser humano. Claro. Nós estamos aqui para isso, Sim, sim. né? Para buscar o conhecimento e crescermos. Se eu cresço pessoalmente, não tenha dúvida de que eu estou fazendo alguém ao meu redor crescer também. Lógico. E a sociedade como De um um todo. todo, né? Então é nesse sentido. Muito bom. Mas assim, por incrível que pareça, o nosso tempo acabou. Ah, olha aí. Triste esse negócio. Mas a gente vem aqui conversando e tal. Quando você vê, já acabou. Tinha um monte de coisa pra perguntar, mas a gente vai tomar um lanche ali na padaria e eu pergunto mais coisas. Então eu queria agradecer muito por você ter vindo aí no programa. Espero que muita gente assista e se identifique e tal. E é isso. Muito obrigado mesmo. Não, Rodrigo, quem tem que agradecer sou eu. E veja, falar, pelo menos para mim, falar de mim mesmo é muito difícil, viu? Pois é, então. Eu acho que para muita gente também né? Eu prefiro que falem de mim, né? Tem um dito popular, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não, eu prefiro que falem bem. Claro. Porque eu creio que eu devo sou legal. ter feito mal a pouquíssimas pessoas. Mas é claro, um ou outro pode não ter gostado de alguma coisa de mim, né? Mas te agradecer, estar contigo, meu chapa, não é sempre bom. É divertido. Você é um bom papo. É divertido. Tá? Então, muito obrigado. E obrigado a todos que estiveram conosco. Isso aí. Então, já sabe, semana que vem a gente vem aqui com alguém bacana. Agora já até dei o spoiler de quem, né? Mas semana que vem a gente vai ver aqui mais uma pessoa legal, bacana, interessante para falar sobre educação e sobre tecnologia. Até lá!